Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 17/4 da NBA, segunda rodada aqui de playoffs, Sacramento Kings e Golden State Warriors e Philadelphia 76ers contra o Brooklyn Nets. Bora respeitar alguns padrões dessa primeira rodada que foi um tanto quanto louca nesse final de semana, mas ainda assim muito divertida para poder trazer números, estatísticas e informações que possam balizar as nossas entradas indicadas hoje para vocês com a maior taxa, maior chance de assertividade. Beleza? Antes da gente começar, a meta de 250 likes. Cliquem no botão de joinha, é de graça, não custa nada, ajuda muito a gente não conseguiu bater essa meta no vídeo de sábado, então ontem não teve vídeo, então conto com vocês com essa ajuda para a gente poder trazer cada vez mais vídeos aqui para vocês, dando as nossas dicas de apostas e mais do que isso, trazendo conteúdo extra para vocês. Lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, já tá rolando conteúdo extra com a nossa cartilha lá em PDF, o nosso guia da NBA a respeito dos jogos da NBA, como explorar contra e a favor cada uma das equipes, material exclusivo que você só encontra lá, chame no WhatsApp, vale muito a pena. E antes da gente começar, pessoal, compartilhe esse vídeo naquele seu grupo de apostas esportivas que adora falar de basquete, ou então aquele seu grupo de apostas esportivas que nem conhece esse esporte, mas que pode sim ser lucrativo, vai ajudar muito a gente, então bora começar com Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. O nosso palpite aqui será uma dupla, vitória do Philadelphia 76ers, mais acima de 106,5 pontos do Philadelphia. Então, vitória do Philadelphia com acima de 106,5 pontos é a nossa dupla para hoje, pagando em torno de 1,57, com base na seguinte argumentação. Como todos sabem, o Philadelphia 76ers venceu o último jogo por 121-101, nessa que eu acredito que seja a série mais desequilibrada que teremos nesses playoffs, pelo menos nessa primeira rodada. São 5 vitórias consecutivas do Philadelphia contra o Brooklyn Nets e uma média de 121,6 pontos feitos por partida. Porém, o Brooklyn Nets, se a gente for considerar esses 5 jogos, eles se reformularam e se tornaram uma nova equipe desses últimos 2 jogos para cá. E foram justamente nesses 2 jogos onde o Philadelphia 76ers venceu com mais facilidade e conseguiu pontuar num volume maior, 127,5 pontos de média. Então eu considero essa linha de 106,5 que a gente aliou com essa vitória deles extremamente baixa. Outras coisas que a gente pode trazer como observação é que nos últimos 5 jogos fora de casa, o Brooklyn Nets sofreu 113,8 pontos, sofreu mais de 106 pontos em 4 dessas 5 partidas, só não sofreu contra o Miami Heat, que é um dos piores ataques da NBA e o time com menos pontos por jogo em toda a liga. Outros números que a gente pode trazer para vocês é o desempenho dos últimos 8 jogos em casa dos 76ers. Média de 111,9 pontos, 6 vitórias nesses últimos 8 jogos jogando como mandante e mais do que isso superaram a casa dos 106 pontos em simplesmente 6 dessas 8 partidas que eles fizeram. Alguns outros números que a gente também pode levar em consideração é a facilidade com que o principal jogador da equipe do Philadelphia 76ers pode pontuar contra esse adversário. O Joel Embiid é um dos maiores cestinhas dessa temporada da NBA e um dos jogadores com a maior taxa de usabilidade. Ele simplesmente joga na posição onde o Nets é o quinto, time que mais sofre pontos para pivôs em toda a liga. Além de sofrer um alto número de rebotes para jogadores dessa posição, o quarto maior, o que facilita com que ele consiga alguns rebotes ofensivos e, consequentemente, alguns pontos de segunda chance, mas não é só isso. Eles não têm nenhuma peça individualmente capaz de parar o Joel Embiid. Eles têm que fazer algumas defesas coletivas, algumas dobras, e o Joel Embiid no último jogo tirou isso de letra, pelo menos em relação à questão coletiva. Ele conseguiu distribuir muito bem o jogo, escapar dessas dobras com passes, e constantemente a gente viu, nós vimos jogadores do Philadelphia 76ers livres e com muita facilidade para converter as bolas de 3 tentadas. O Philadelphia 76ers é um dos times com a melhor eficiência nas bolas de 3 na NBA, além também de serem o terceiro melhor ataque de toda a liga. E mais do que isso, como eu disse para vocês em relação às bolas triplas, um dos times mais eficientes nesse momento da competição, o time mais eficiente, considerando aqui todos os jogos dessa temporada, marcando 38,7% das bolas de 3 tentadas. Outro número que chama bastante atenção e que pode contribuir que essa pontuação seja alta e que o Philadelphia vença com tranquilidade é o fato de que o Brooklyn Nets é um dos 10 times que mais permitem que bolas de 3 tentadas contra eles sejam convertidas, e mais do que isso, no último jogo eles sofreram 48,8% das bolas de 3 tentadas, ou seja, quase metade. É um número muito absurdo e que faz com que os 76ers, depois de um primeiro jogo em que vários jogadores do seu elenco conseguiram chegar nos 10 dígitos de pontuação, mantenham esse ritmo, esse nível hoje, e a impressão que eu tenho é
aquela estratégia de dobra no Embiid era o máximo que o Brooklyn Nets podia fazer, e agora ou eles mantêm e fazem alguns ajustes nessa estratégia, ou eles mudam para algo que certamente será ainda mais prejudicial para eles. Então, vitória do 76ers e acima de 106,5 pontos do Philadelphia é o meu palpite para esse primeiro jogo. E pessoal, e agora a gente vai falar da nossa parceira, a Stake.com, casa de aposta esportiva que apoia o nosso canal e ajuda ele a continuar acontecendo, em que, além de você poder trabalhar em diversas ligas e campeonatos de basquete pelo mundo inteiro, você pode também trabalhar com outros esportes, mas mais do que isso, fazer aquela sua fezinha. Se você já acredita que pintou um campeão da NBA, fazer aquela apostinha de longo prazo, ou então apostar apenas no vencedor da conferência, odds muito interessantes. E mais do que isso, a gente também pode trabalhar com linhas exclusivas de jogador que você só encontra aqui. E hoje, por exemplo, né, como aconteceu na última partida em que o Joel Embiid teve muita facilidade para converter os arremessos tentados, ele pode ter pouco tempo de quadra e, mais do que isso, ser um jogador um pouco mais coletivo. Mas se você tá com algumas dúvidas para trabalhar nas assistências dele ou queria diminuir e muito essa linha de pontos, na Stake você pode fazer isso 1 a 1, regulando de acordo com a odd que atende melhor às suas necessidades. E mais do que isso, caso você queira se arriscar em uma linha ainda mais alta, com uma odd mais interessante, você também pode, aumentando também de 1 em 1 a linha de pontos, rebotes, assistências, tudo que é possível do jogador que você quiser. E mais do que isso, a Stake também oferece para vocês uma mega promoção com o nosso cupom CESTADETRADE. O link dele está aqui na descrição, e se cadastrando através desse link e aplicando o cupom CESTADETRADE, a sua primeira aposta é segura, ou seja, se você perder, eles devolvem o seu dinheiro. Tem a regra lá com odd mínima e o valor mínimo que deve ser feito nessa aposta. As informações estão nos termos e condições do site. Dê uma conferida e ajude o nosso canal a seguir existindo graças à Stake, que traz esses vídeos gratuitos aqui para vocês com base no apoio que eles dão para o nosso projeto, beleza? E agora vamos aqui falar de Golden State Warriors e Sacramento Kings. Essa que provavelmente vai ser a série mais divertida da gente acompanhar. Hoje eles dão favoritismo para o Golden State Warriors simplesmente com base, né, no argumento de que eles não conseguem imaginar o Sacramento abrindo um 2 a 0 contra o Golden State. Mas eu sempre digo para vocês, os Warriors fora de casa são um time completamente diferente, fizeram a quarta pior campanha fora de casa de toda a NBA, além de serem um time que sofre muito defensivamente nas bolas de 3 e números de assistências quando jogam fora de casa. E tendo tudo isso em vista e o leve toque de desconfiança de que eu não consigo confiar neles para vencer como visitante, mas também ficar contra um time de Stephen Curry e Klay Thompson também é loucura, eu vou trabalhar com pontos. Assim como a gente fez na última partida, porém o mercado subiu bastante as linhas de pontuação para essa partida. Então a gente vai trabalhar com acima de 233,5 pontos, tentando buscar no ao vivo um acima de 230,5, que é uma linha mais segura e que eu acredito também que deva bater. Para o jogo de hoje nós temos os dois times aqui com os principais jogadores à disposição. A única ausência confirmada do lado do Golden State Warriors é o Iguodala, que no caso é um defensor, então eu acho importante que ele não jogue até para essa nossa tipo de acima D. Jordan Poole é dúvida, ele que sentiu, né, no último jogo, seria importante que ele jogasse também para poder contribuir nessa linha de pontos que a gente busca que seja alta. Beleza, vamos aqui para alguns números que justifiquem essa nossa entrada. Os últimos 5 encontros entre essas franquias a gente teve uma média de 237,2 pontos médios sofridos nos jogos que envolveram essas duas franquias nessa temporada. Outros números interessantes para a gente trazer para vocês são os últimos 20 jogos do Sacramento Kings jogando em casa. A gente teve uma média de 123 pontos feitos para ele e 121,7 sofridos, ou seja, 244,7 pontos médios. Nos últimos 20 jogos em casa dos Kings foram produzidos nos jogos dos quais eles estiveram obviamente envolvidos. E quando a gente vai para os últimos 20 jogos como visitante do Golden State Warriors, a gente também tem uma média acima de 241 pontos, ou seja, todos os números colaboram para esse nosso acima D, e que sim, vai ser uma partida bem pontuada. Mas se você não se sente confortável em trabalhar com esse acima D, pelo menos fica o recado aqui de que não trabalhem com abaixo D em um jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, pelos seguintes motivos. Estamos falando da melhor eficiência ofensiva de toda a NBA e da 10ª melhor, ou seja, dois times no topo, no top 10 ali, né, de eficiências ofensivas. A gente também tá falando de um Sacramento Kings que é uma das piores defesas de toda a NBA, a 7ª pior defesa de toda a liga, de dois times que jogam no ritmo muito alto. O Golden State Warriors é o time mais rápido da NBA, enquanto que o Sacramento Kings tá perto ali do top 10, mas eles gostam desse jogo de transição, de velocidade, e eles contam com um dos jogadores mais rápidos da liga, de Aaron Fox. Jogos rápidos, geralmente a gente tem muitos arremessos por minuto.
muitas defesas desorganizadas e por mais que os times não estejam com a mira calibrada, a mira em dia, a gente tem tantas posses que muitas vezes esses jogos são bem pontuados pelo número alto de arremessos. E se a gente for considerar o número de bolas de 3 feitas e tentadas por essas equipes, a gente está falando do líder em bolas de 3 por jogo da NBA, que é o Golden State, e o quinto time com mais bolas de 3 por jogo. A gente também está falando do time que mais tenta e do sexto time que mais tenta. E outra coisa que a gente também deve e precisa destacar é a questão de bloqueios feitos por partida nessas equipes. O Sacramento Kings é o segundo time que menos bloqueia arremessos em toda a liga e o Golden State Warriors é o sexto, ou seja, tá tudo aberto para os times pontuarem bem, arremessarem bem, mas Léo, você ainda não falou da questão defensiva do Golden State Warriors. Bom, para quem já tá há mais tempo aqui no canal, ou pelo menos acompanhou essa temporada, sabe que o filtro fora de casa do Golden State Warriors entrega o quão ruim eles são na defesa fora de casa. É a terceira pior defesa visitante de toda a liga, sofrendo 118,3 pontos por 100 posses de bola em um time que mantém o alto ritmo mesmo fora de casa. Ou seja, seus jogos são muito bem pontuados e com muita frequência. Outros números que a gente também pode destacar é o número de bolas de 3 permitidas para os seus adversários, percentuais na verdade, em que o Golden State Warriors como visitante é o segundo time de toda a liga dos 30 times que mais permitiu que bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio fossem convertidas. E quando a gente parte para o Sacramento Kings, que jogam hoje sob a condição de mandante, são o sexto time que pior defende arremessos de 3. Outros números interessantes. Em relação a assistências, a gente está falando de Golden State Warriors, que é o quinto time que mais cede assistências fora de casa em toda a liga, e o Sacramento o segundo. Então a gente vai ver bola sendo rodada ali para tudo quanto é lado, defesas desorganizadas, arremessos em alto volume, transição, velocidade, e no fim das contas não tem nenhum argumento para um abaixo de. Outro número muito interessante que a gente pode destacar é que o Sacramento é o quinto time que mais sofre pontos no paint em toda a liga. E chegou um momento na partida anterior em que de 23 arremessos tentados a menos de 5 pés da cesta, o Golden State Warriors fez 18. Ou seja, foi praticamente de graça, então a gente pode ter muitos pontos fáceis. É verdade, alguns ajustes defensivos para o lado do Golden State Warriors, mas uma coisa é fato, o Sacramento Kings durante toda a temporada tentou ser uma boa defesa, e eles não conseguiram. Então, nosso palpite é de 233,5 pontos totais, e também vitória do Philadelphia 76ers, mais um acima de 106,5 pontos. Lembrando que palpite de jogador e outros números estatísticas a gente passa lá no nosso grupo VIP, além da nossa cartilha que você só encontra lá sobre como investir, pontos fortes e fracos das equipes para esses playoffs, lembrando que esse conteúdo é atualizável, então vale a pena você ficar com a gente nesse primeiro mês aí, garantir o menor preço e mais do que isso, o grupo VIP mais completo com foco em NBA. Já deixaram seu like antes da gente finalizar o nosso vídeo? Deixa aí para ajudar a gente, 250 likes, dá trabalho a gente trazer todos esses números e estatísticas para vocês, todo esse estudo em cima de cada um dos jogos, porque a gente sempre está buscando que vocês tenham um melhor rendimento. E mesmo no green ou no red, o importante é a gente ter certeza que a gente fez o dever de casa e estudou, porque isso ajuda na nossa base psicológica e a médio e longo prazo sempre seremos lucrativos. Quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez. Comentem aqui embaixo se vocês concordam ou discordam da nossa opinião e quais são os seus planos para hoje. Muito obrigado pela sua audiência e falou!